Deus possa continuar abençoando a todos nós através da jornada da vida. Que neste dia Deus possa colocar as mãos de bênçãos dele sobre nós, sobre cada um que está precisando da ajuda, porque todos nós somos necessitados, mas às vezes a pessoa não reconhece que é necessitada. Grande virtude é saber e reconhecer que é necessitado. Eu quero ler aqui na Escritura, em Apocalipse capítulo 10, no versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas, seus servos. O profeta de Deus para esta era pregou uma mensagem cujo tema é reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. O que é estar perdido? Estar perdido é a pessoa perder a noção de onde está. A pessoa está em um determinado lugar, mas ela não sabe para que lado é o norte, sul, leste, oeste. Ela não sabe como ela chegou ali e nem como sair dali. Ela sabe que está em um determinado lugar, mas ela não sabe qual é a saída, ela não sabe aonde se encontra. Você perde no mato, você não sabe onde você está, você perdeu a localização, você está desorientado. Agora, isto também é no espiritual. A pessoa às vezes está perdida espiritualmente falando. Ela não sabe, ela não reconhece, ela não sabe qual o dia que está vivendo, não sabe quais são os acontecimentos escriturísticos para o dia o qual está vivendo. Por que aquele povo no dia de Noé não pôde se salvar? Porque eles não reconheceram o dia o qual eles estavam vivendo e nem qual a mensagem para aquele dia. E em todas as eras, em todas as etapas, sempre aconteceu a mesma coisa. Deus cumprindo a sua palavra, mas as pessoas não reconhecem, não vê o dia que está vivendo e nem qual o acontecimento de Deus para aquele dia. Se nós abrirmos a nossa Bíblia aqui, em São Lucas, no capítulo 4, nós vamos ver aqui quando Jesus chegou ali e tomou o pergaminho, a escritura, e abriu no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e ele leu apenas uma parte do versículo, e ele não leu a parte seguinte do versículo. E depois que ele leu, ele disse assim, olha onde ele leu. São Lucas 4, 10, 18, melhor dizendo, 18 a seguir. Quero começar aqui no 17. E foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr
em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele leu só até aqui e cerrou o livro e entregou. Olha, e cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele estava falando o quê? Que aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado em torno de 800 anos antes estava se cumprindo naquela hora, naquele momento e naquele dia. Mas as pessoas estavam tão envolvidas em suas religiões que eles não puderam reconhecer a Escritura e o cumprimento delas em seu dia. Por que que ele não leu o restante do versículo? Porque não era naquele dia que iria cumprir o restante do versículo. O restante está se cumprindo agora. Quer ver, ouça? Aqui é Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aqui, Isaías 61, do versículo 2, ele para na primeira frase, apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí vem o restante: é o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Aí você continua lendo: e restaurarão os de antes destruídos. Agora, no ministério do Senhor Jesus Cristo ali, ele não estava restaurando, porque a restauração seria nos dias do ministério de Elias. Quando ele estava lá falando com os discípulos, ele falou sobre João Batista e depois ele deu meia volta e disse: eis que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nós estamos vivendo exatamente neste dia, nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias do cumprimento de Malaquias, capítulo 4, e também de São Mateus 17:11, e também Lucas 17:30, na hora da manifestação do Filho do Homem. Então, por que que as pessoas não se salvam? Porque elas não reconhecem o dia, o acontecimento do dia. Olha, quando Lutero veio, eles não reconheceram o dia da visitação do Senhor e que era o tempo da mensagem de Lutero. Exatamente aconteceu com Wesley, com os pentecostais, e agora nós não estamos mais no tempo do movimento pentecostais. Nós estamos além da era pentecostal. Nós estamos agora no tempo da plenitude da palavra, no tempo da restauração de toda a palavra. Então Deus tinha que enviar nesta hora uma mensagem, um mensageiro, um profeta, para restaurar, para nos levar de volta ao batismo apostólico. Qual é o batismo apostólico? É o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos, e todos na Bíblia foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê isso ali em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, quando aquela multidão tinha se reunido e Pedro colocou de pé e pregou uma mensagem de 15 minutos. Eles compungiram os seus corações e perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos?
E Pedro se colocou em pé e disse: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora nós estamos vivendo esta escritura aqui, que está sendo cumprida nos nossos dias. É a revelação de toda a Bíblia. É Deus nos levando de volta ao batismo verdadeiro, à santa ceia verdadeira, que é com pão asmo, é com vinho puro, é com vinho e com lava-pés, repetindo, vinho, pão ázimo e o lava-pés. Ah, mas vinho quando Melquisedeque ministrou a ceia para Abraão, ele deu pão e vinho. Lá na igreja de Coríntios, capítulo 11, eles se embriagavam na mesa do Senhor, então era vinho. A ceia verdadeira é vinho, pão asmo, é um golinho de vinho, não é uma taça, não, é um gole, e pão asmo, e o lava-pés. E isso foi se perdendo ao longo do tempo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, esse mensageiro, esse profeta, ele veio para restaurar estas coisas, para preparar um povo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma noiva eleita, preparada através da mensagem que prepara, que precursa a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abrir os seus olhos para que você possa ver, porque a igreja da era de Laodiceia, ela é cega, ela é nua e não sabe, mas os eleitos estão vendo o tempo, a hora e a sua mensagem. Que Deus possa te ajudar para que você possa também ver o batismo correto nas Escrituras, e você vê o tempo, a hora, e reconhecer a mensagem e entrar para esta porta do aprisco. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.